A história se desenrola dramaticamente quando Tong Xiaoyu, uma garota, confronta e empurra ruidosamente Lu Xin, um rapaz. Ele despenca de uma altura, mas milagrosamente sobrevive à queda. Ele se lembra da noite anterior, acusando-a de ter causado sua queda intencionalmente. Ela, no entanto, lhe diz que ele estava bêbado naquele dia e alega que o beijo que compartilharam foi acidental. Ela tenta persuadi-lo de que, a partir daquele momento, ele teve uma sequência de má sorte, enquanto ela experimentou o oposto. Apesar dos esforços dela, Lu Xin ignora suas palavras e a expulsa à força do quarto. Após ser expulsa do quarto do hospital, sabemos que Xiaoyu está tão decepcionada com sua má sorte que nunca acreditará que algo dará certo para ela. Ela diz que algumas pessoas acreditam que a sorte é um estado de espírito. Outras a veem como um poder, mas ninguém jamais imaginou sua fisicalidade. Nossa protagonista Xiaoyu a considera um reservatório de sucesso na vida, assim como seu chefe, Lu Xin, que ela acredita ter o maior reservatório de boa sorte. O Sr. Lu tem sido um ícone da moda por 6 anos e dirige sua empresa de design de moda. Enquanto isso, Xiaoyu, com zero sinergia de boa sorte, enfrenta múltiplos obstáculos até mesmo em suas atividades diárias. Xiaoyu trabalhou no departamento da empresa por 2 anos e queria mostrar à editora-chefe sua paixão por design para ser selecionada para o departamento de design. Sua amiga verifica sua previsão astrológica do dia, e Xiaoyu, acostumada à má sorte, diz para ela esquecer, pois nada mudou em sua previsão astrológica por décadas. Ela sai de casa um pouco apressada, porque precisa chegar ao apartamento do chefe antes das 9h. Caso contrário, ele irá embora. No caminho, vemos uma série de eventos de má sorte, em que seu táxi fica sem bateria, então ela precisa sair. Mas assim que ela sai, a energia volta imediatamente, então ela mal consegue chegar ao prédio. Ela sobe as escadas, pois os elevadores nunca funcionam para ela, e chega à porta de Lu Xin bem a tempo. Mas ele sai de seu apartamento e ela mal consegue entrar no elevador com ele. Dentro do elevador, ela pede que ele assine um arquivo. Lu Xin assina, pensando que ela é merecedora, já que ela também descobriu seu apartamento. Mas logo, a má sorte destrutiva de Xiaoyu atinge o elevador, e ele perde o equilíbrio. Ela se agarra a Lu Xin em busca de ajuda, mas Lu Xin tem mais medo de altura do que ela. De alguma forma, eles saem do elevador, e no caminho, ela pede que ele a leve ao departamento de design, mas Lu Xin não a ouve. Sua secretária, Dolly, espera no carro com sua modelo contratada, a senhorita Wenshai. Ela o cumprimenta e conversa sobre o dia, mas Lu Xin é um homem forte e a lembra que ela deve se lembrar de seu relacionamento limitado e não agir com muita intimidade em público. No caminho, as notícias elogiam Lu Xin por prever todas as últimas tendências da moda e, assim, ganhar uma série de prêmios. Ainda assim, a notícia enfatiza seu comportamento repreensivo em relação a designs de moda e modelos. Por outro lado, Xiaoyu se exaure trabalhando no departamento de mão de obra, desde fazer chá até configurar bebedouros. Sua gerente a encontra, então ela pede para ser transferida para o departamento de design. Ela insiste que trabalhou incansavelmente no departamento de mão de obra por 2 anos para seguir sua paixão por design de moda. A gerente lhe diz que ela é a espinha dorsal do departamento deles e que o departamento de design é mais exaustivo do que o departamento de mão de obra. Ela diz que pediu uma promoção para o departamento de RH, mas eles querem que ela pratique mais na empresa. Ela entrega o arquivo que preparou, que exige algumas assinaturas de proprietários de recursos. Xiaoyu elabora um plano para fazer as coisas funcionarem, se não for por sorte. Por outro lado, vemos Lu Xin e a senhorita Wenshai na cerimônia de premiação. Lu Xin não conseguiu ganhar o prêmio desta vez, mas uma designer feminina, a senhora Cheng Peiyu, venceu. Embora a senhora Cheng trabalhe para uma instituição de caridade, ela criou sua marca, Yong. Lu Xin sai da cerimônia sem dizer nada. Xiaoyu, com os papéis assinados, senta-se no escritório de recursos humanos. O oficial pergunta se a assinatura em seu documento é real. Xiaoyu responde que as conseguiu assinadas pelo Sr. Lu Xin naquela manhã. Ela copiou a assinatura dele de outros documentos, mas funcionou, pois o oficial aprovou sua solicitação de transferência para o departamento de design. Ela também comenta que, mesmo que alguém consiga chegar lá, ninguém consegue trabalhar por mais de 3 meses. De volta ao carro, Dolly e Wenshai estão desapontados com o resultado do prêmio, porque a vencedora, a senhorita Cheng, criou sua marca há apenas 1 ano.
O marido dela, Lu Han, pode ser o verdadeiro motivo por trás da vitória, já que ele influencia muito a indústria da moda. Lu Xin diz a Dolly que deve garantir, a partir de agora, que nunca mais enfrentará o grupo Young. Ele suspeita que deve haver uma razão sólida por trás do trabalho premiado deles. De volta à casa de Xiao Yu, ela está feliz limpando sua casa. Mas quando sua colega de quarto chega, ela tenta agir normalmente. Falhando novamente, sua colega de quarto tenta consolá-la, mas ela explode com todas as suas emoções de alegria, contando que irá para o departamento de design amanhã. No dia seguinte, enquanto ela se prepara para sair para o trabalho, sua colega de quarto a manda ver seu horóscopo. Xiao Yu responde que descobriu como superar sua má sorte. Tudo o que ela precisa fazer é permanecer um passo à frente para ter sucesso. Sua colega de quarto fica surpresa com sua atitude promissora de quebrar o dia. Durante sua visita ao departamento de design, Xiao Yu fica surpresa com os cenários inesperados que se desenrolam. Ela observa Dolly, o supervisor do departamento, repreendendo todos os designers que trabalhavam lá sob as instruções de Lu Xin. Dolly então apresenta Xiao Yu aos designers geniais do departamento, Wang Lai e Zai Kai. Ele continua a informá-la sobre os outros designers do departamento, incluindo Lin, Jian, Billy e Louie, a quem ele chamou de os piores designers da empresa. Curiosa sobre sua posição no departamento, Xiao Yu pergunta a Dolly. Ela responde que ela ocupará o lugar de designer de Wang Lai assim que ele for demitido. Até então, ela ficaria temporariamente sentada com outra designer chamada Bai. Quando Xiao Yu pergunta sobre suas olheiras, Bai a recebe no departamento de design, que sempre trabalhou incansavelmente, pois a maioria de seus designs era consistentemente rejeitada por Lu Xin. No primeiro dia de Xiao Yu, ela esboça alguns designs de vestidos que sempre gostou. Mais tarde naquela noite, quando Lu Xin sai de seu escritório, ele vê os designs e se lembra de sua mãe usando um vestido semelhante. Isso o emociona, e ele pergunta a Xiao Yu se ela poderia desenhar esses designs. No entanto, ele também a critica e chama os designs de infantis. Xiao Yu persiste e pede a Lu Xin para apontar as falhas em seus designs. Lu Xin sai sem dizer uma palavra, mas continua pensando em sua interação. Também vemos uma cicatriz no peito de Lu Xin, que indica os próximos eventos emocionantes. Mais tarde, descobrimos que as palavras de Xiao Yu lembraram Lu Xin de sua infância, quando ele costumava pedir à sua mãe para criticar seus desenhos com a mesma paixão de Xiao Yu. Ao retornar ao escritório, ele entrega a Dolly alguns livros para dar a Xiao Yu. Dolly, sentindo inveja, entrega os livros a ela e retorna ao seu escritório. Lu Xin repreende Dolly e o instrui a deixar Xiao Yu ler os livros sob sua supervisão. Dolly se sente envergonhado e se aproxima de Xiao Yu, dizendo-lhe para ler os livros imediatamente porque Lu Xin nunca deu livros para ninguém ler. Xiao Yu começa a ler os livros e percebe que seus designs são infantis. Ela agradece a Lu Xin por sua ajuda. O vídeo de Lu Xin com a famosa modelo Wen Xia viraliza nas redes sociais, e as fofocas chegam ao telefone de Lu Xin. Ele fica furioso com as constantes ligações de revistas de fofoca e repreende Dolly por não gerenciar a situação de forma eficaz. Ao sair do escritório, Daiki lhe devolve os livros, mencionando a gratidão de Xiao Yu pela ajuda dele. Quando Wenxi entra no escritório de Lu Xin, ela tenta confortá-lo com suas palavras. No entanto, Lu Xin sente que Wenxi, a principal modelo da revista deles, pode ter espalhado a notícia sobre o relacionamento deles. Ele a adverte para não repetir isso a ninguém. Wenxi então revela o motivo de suas ações. O apresentador desafia Lu Xin em seu programa de televisão, difamando seu nome por repreender a moda e os modelos. Wenxi quer prejudicar esse apresentador usando o relacionamento de Lu Xin com ela. Querendo saber mais sobre a situação, Lu Xin pergunta se o desfile de moda desse apresentador é popular. Dolly e Wenxi confirmam que o programa tem uma boa reputação pública. Lu Xin então elabora um plano para combater as ações do apresentador. Ele instrui Dolly a dizer a Tong Xiaoyu, uma de suas designers, para se preparar para participar do programa. Ao fazer isso, eles podem mostrar seus designs e provar que o apresentador está errado sobre a moda e os modelos deles. Dolly informa Xiaoyu, igualmente surpresa que seu reservatório de boa sorte tenha se mostrado tão forte. Xiaoyu fica animada para participar porque Wenxi será sua modelo de vestido. No entanto, ela não consegue compreender suas emoções. Sua amiga lhe diz que ela merece, já que sonha em se tornar uma designer há uma década.
Em um flashback, Xiao Yu está parada. Parada em frente a um vestido incrível chamado Nikki, ela conversa com um rapaz que fez o vestido mais bem-sucedido em sua Copa da Moda, mas Xiao Yu não quer se apresentar a ele. De volta ao escritório, Bao diz a Xiao Yu para terminar o trabalho, pois é hora de fechar. No entanto, Xiao Yu trabalha horas extras e, após dias de esforço, prepara o traje. Quando a competição está prestes a começar, Xiao Yu chega ao palco, pronta para realizar o sonho de sua vida. Enquanto isso, Lu Xin assiste ao show de um restaurante próximo. O apresentador explica as regras do concurso antes de começar. Xiao Yu continua verificando seu vestido, o que chama a atenção de Wenshai, que a elogia. Quando a competição começa, Xiao Yu e Wenshai sobem ao palco para exibir seus designs. O apresentador agradece ao Sr. Lu por permitir a participação de Wenshai, pois isso aumentou a audiência do programa. O apresentador pergunta a Xiao Yu sobre a inspiração por trás de seu vestido, e ela responde que sempre sonhou em ser designer desde a infância. Seu amor por essa paixão a motivou a criar o vestido. No entanto, os jurados dão uma avaliação tendenciosa de seu vestido, apontando pequenas falhas, como o corte do vestido e a cor do cinto. Lu Xin percebe que seu concorrente, Mu Yong, pagou os jurados para desacreditar o vestido de Xiao Yu porque ele estava perfeitamente adaptado. Durante a competição de moda, a segunda concorrente, Lu Yan, apresenta seu vestido no palco. Xiao Yu, uma das presentes, fica surpresa ao notar que o design do vestido é idêntico ao de Nikki, seu vestido mais admirado. Xiao Yu assume que a concorrente que ela não conseguiu apresentar antes é Lu Yan. No entanto, Lu Xin fica completamente furioso ao ver o vestido e sai imediatamente. Enquanto isso, a plateia fica emocionada ao ver o vestido deslumbrante e aplaude Lu Yan. Os jurados também ficam impressionados e dão ao vestido dela uma pontuação perfeita de 10. No entanto, para a surpresa de todos, eles intencionalmente dão 0 pontos ao vestido apresentado por Xiao Yu. A pontuação injusta se mostra um revés significativo para a revista de Lu Xin e humilha Wenshai. Após a competição, o apresentador confronta Lu Yan e o ridiculariza por não corresponder às expectativas de ser filho do famoso professor Lu Hen. O apresentador sai após suas palavras cruéis, deixando Lu Xin desanimado. No entanto, Xiao Yu se aproxima dele, cheia de entusiasmo. Lu Xin fica surpreso que ela ainda esteja animada apesar do revés na competição. Ela lhe diz que o vestido Nikki que ele desenhou foi o primeiro vestido de que ela gostou, e conhecer o designer a deixa muito feliz. Xiao Yu confirma que se lembra dele. Lu Xin não tem certeza se a conheceu antes, mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Xiao Yu fica em silêncio. De repente, Lu Xin aparece e começa a brigar com Yan. Yan o empurra, então Xiao Yu intervém para impedi-los de brigar. Lu Xin se torna agressivo com Lu Yan e o empurra contra a parede, agarrando seu pescoço, indicando que ele foi longe demais. Xiao Yu tenta intervir e impedir Lu Xin de bater nele, mas Lu Yan revida chutando Lu Xin e empurrando Xiao Yu em sua direção. Quando Xiao Yu está prestes a cair sobre Lu Xin, Lu Yan a segura por trás. Lu Xin então se levanta, se afasta e sai da cena com um ar de tensão. No meio da noite, Lu Xin acorda de um pesadelo de um acidente de carro, onde ele e sua mãe batem em um caminhão. Ele tem flashbacks do acidente ao ver cicatrizes em sua mão e dedo. Enquanto relembra essas memórias, ele pega seu anel da mesa de cabeceira e o coloca no dedo, cobrindo a cicatriz. Na casa de Lu Yan, seu pai, Lu Hen, liga e o informa que viu seu trabalho na passarela e que os jurados são seus amigos que apreciam seu trabalho. Seu pai tenta perguntar sobre o design, mas sua mãe, Cheng, o interrompe e elogia o vestido. Seu pai comenta que o vestido não é ruim e pergunta a Lu Yan sobre seus planos, já que ele tem estado ocioso desde que voltou para a China. Lu Yan explica que acabou de voltar e está se reconectando com velhos amigos. Sua mãe o repreende, dizendo que eles também querem que ele tenha mais amigos no mundo do design. Eles criaram Yang e têm uma boa reputação, mas agora estão envelhecendo e querem que ele administre o negócio. Seu pai o aconselha a ser sério e então ele sai. Lu Yan então pergunta sobre o design à sua mãe se aquele design é dela, e explica que se ele for para a competição, ele pode fazer seu próprio design. Sua mãe o repreende, questionando se ele está duvidando dela, e ele tem que seguir as palavras dela se quiser que o pai o reconheça. Lu Yan presenteia sua mãe com uma bolsa de mão única que ele mesmo fez, que pode combinar com várias roupas em diferentes condições.
No entanto, sua mãe a rejeita e o repreende por gastar seu tempo com coisas inúteis em vez de design, que é o que ele deveria estar fazendo depois de estudar no exterior. No departamento de design, Dolly arrasta Xiaoyu para o escritório de Lu Xin e a aconselha a não responder, oferecendo a possibilidade de compensação salarial de 3 meses em vez de ser demitida. Quando Xiaoyu chega ao escritório de Lu Xin, ele lhe pergunta por que ela recebeu 5 zeros. Ela sugere que pode ser porque Lu Yan é tão bom e que ela não viu nenhum outro design que possa competir com ele. Ela elogia o design, mas acrescenta que muita atenção ao tecido o torna menos usável. Ao ouvir isso, Lu Xin gesticula para Dolly levar Xiaoyu para fora. Dolly acredita que ele concluirá todas as formalidades necessárias para a demissão dela. No entanto, Lu Xin a leva para o lugar de Huang Lai, tornando-a a assistente mais jovem do escritório. Ele também lhe deu o nome de Olimpíadas por causa dos 5 zeros. Dolly leva o arquivo de hábitos de Xiaoyu para a mesa dela. E ela pensa que se a empresa for presa, Dolly também traz seu crachá da empresa com sua identidade como Olimpíadas. Ele também aposta que ela não pode sobreviver aqui por muito tempo. Diante disso, ela também o assegura gentilmente que é especialista em superar problemas. Lu Xin então chama Olimpíadas. Em seguida, Xiaoyu se mete em alguns problemas durante o trabalho. Ao sair da van, ela fica presa. Em outra cena, Xiaoyu parece estar terminando rapidamente sua comida, pois está atrasada para o trabalho. Ela está correndo com muita bagagem de escritório e, ao chegar, rapidamente atende a ligação de Lu Xin. Enquanto ela está saindo do escritório com roupas, ela tropeça na garrafa e está prestes a cair. Mas, de repente, Lu Yan a segura com um abraço e a salva. Enquanto eles estão pegando as roupas, eles começam a conversar sobre essas roupas. Liu Yang elabora sobre o tecido de uma delas, pois foi usada em exércitos em 1945. Xiaoyu também lhe fala sobre o tecido e as estampas de outra, pois era característica de culturas antigas. Ele os elogia surpreso sobre como ela sabe sobre tecido e também lhe diz que ele havia estudado tecidos em vez de design no exterior 10 anos atrás. Diante disso, ela também percebe que não o via desde então. Seu telefone de repente começa a enviar notificações e enquanto ela está saindo, ela pergunta se ele se lembra da garota que queria aprender design há 10 anos. Ele respondeu que não se lembrava de 10 anos atrás, mas então ele conheceu uma no departamento. Enquanto Xiaoyu está pensando o quão azarada ela é por conhecer uma pessoa arrogante como Lu Xin, ele de repente chega. Ele pega uma garrafa de água e quando está saindo, ela lhe pede para ter mais trabalhos relacionados a design, em vez das outras tarefas. Ele, com um pouco de raiva, a lembra que ele é o editor-chefe. Ele a orienta a fazer o que ele diz e também a ordena a limpar o lixo enquanto ele chuta a lixeira. Ela fica muito apavorada e pensa em enterrá-lo, mas ele volta e joga arquivos de problemas do mês para ela e exige suas opiniões sobre eles. Lu Yan, o recepcionista, vem buscar Xiaoyu no departamento de design. A recepcionista, surpresa com a chegada dele, informa que ela agora não trabalha no departamento de design. Ela é a assistente júnior Lu Xin. Ela está fora e deve voltar a qualquer momento. Xiaoyu então aparece e começa a arrumar seu cabelo um pouco bagunçado. Ela, depois de ver Lu Yan, pergunta animadamente sobre sua chegada. Ele vem para ela para lhe dar uma carta, dizendo que ouviu que ela é a assistente júnior de Liu Zhang e que esta carta pode ser boa para ela. Ele então sai depois de arrumar alguns cabelos bagunçados dela. É uma carta de nomeação dele. Ela a esconde quando Dolly chega. Ele lhe deu um monte de arquivos para arrumar. Chateada com isso, ela reclama de tanto trabalho. Dolly diz que muitas pessoas querem trabalhar para o Sr. Lu e que este trabalho é uma honra para ela. Ela pensa consigo mesma que quem quer a honra é popular agora. Depois de organizar os arquivos completamente, ela os mostra a Lu Xin. Xiaoyu lhe fala sobre seu objetivo de se tornar uma designer. Ele questiona e diz a ela que os objetivos podem ser alcançados, não os sonhos. Então ele a instrui ainda mais a converter esses arquivos em documentos digitais e que ele precisa que eles sejam concluídos até amanhã do dia seguinte. Enquanto Xiaoyu está ocupada escrevendo, sua colega de quarto tenta oferecer ajuda, pois é muito boa em escrever, mas Xiaoyu recusa qualquer ajuda. Na manhã seguinte, ao chegar, Dolly a informa sobre o plágio em artigos e o CEO também toma conhecimento. Xiaoyu fica muito preocupada. Lu Xin a chama em seu escritório, com o vice-diretor também chegando.
Xiao Yu assume toda a responsabilidade e explica como pode corrigir e aconselha a entrevistar o professor Lu Ren. Mas Lu Xin fica muito bravo ao ouvir o nome de Lu Ren e ao ver as fotos tiradas. Wenzi já está esperando por Lu Xin. Ela não terminou a sessão de fotos, pois a temperatura está um pouco alta. Ela pede ajuda a Xiao Yu de Lu Xin. Ela ordena que traga sapatos prateados, mas Xiao Yu se recusa, pois trabalha para Lu Xin, não para ela. Ela reclama com Lu Xin sobre isso, mas ele toma o partido de Xiao Yu, dizendo que ela está certa e ordena que Wenzi mude seu visual. Xiao Yu explica a Lu Xin que ela só está causando problemas por causa de sua má sorte desde que era pequena. Lu Xin, com raiva, explica que ela é apenas tola por pensar dessa forma e que está expressando sua sorte. Ela está prestes a cair porque parece cansada, mas Lu Xin a salva. Ela desmaia e fica inconsciente devido ao baixo nível de açúcar no sangue. Lu Xin a salva, a leva de volta ao local da sessão de fotos e coloca um doce em sua boca. Quando Lu Xin está saindo, ela o agradece e o informa sobre seu compromisso. Lu Xin, em sua van, também diz a Dolly para comprar alguns doces. Lu Xin, então, envia uma mensagem para Xiao Yu, pedindo para ela cuidar do colar no bolso de seu casaco. Mas, ao chegar ao escritório de Lu Xin, ela parece perdê-lo. Enquanto ela procura em sua bolsa, Dolly também pergunta o que aconteceu, mas ela não lhe conta sobre o colar. Ela procura o colar em toda a área de filmagem, mas não consegue encontrá-lo. Ela também tenta encontrar colares semelhantes em joalherias, mas não encontra nada parecido. Ela também tenta obter informações de Dolly, mas ele também intensifica sua preocupação com o colar, pois é muito importante para Lu Xin. Xiao Yu, sentada ao lado de Song-Hu em Baobao, expressa suas preocupações sobre o colar perdido e também explica seus outros erros passados de fotos plagiadas, problemas com a modelo e seu desmaio durante a filmagem. Song-Hu sugere que Lu Xin não é muito teimoso porque os erros passados de Xiao Yu poderiam tê-la feito ser demitida. Em comparação com o colar, Bao sugere que ela encontre um novo para ele, mas ela procurou em todos os lugares e não conseguiu encontrar nada semelhante. Lu Yan chega ao local e lhes diz que pode resolver a situação se conseguir a imagem do colar e afirma que fará uma cópia. Lu Yan então é apresentado a Song-Hu e Bao começa a trabalhar no colar. Na manhã seguinte, Lu Xin liga para Olimpíadas e pergunta sobre o colar. Ela pergunta se ele conseguiu o colar no dia seguinte, pois ela o colocou na bolsa, mas Lu Xin quer o colar imediatamente. Lu Yan entrega o colar a Xiao Yu. Ela felizmente o devolve a Lu Xin, mas ele pergunta onde ela encontrou esse colar porque, como Lu Xin já encontrou o original no chão, ela responde que o encontrou em uma bolsa em sua casa. Ele então lhe mostra o colar original. Xiao Yu sente muito pelo colar e por ter feito isso, e explica que não o fez de propósito e que ele deveria ter lhe contado sobre o colar. Lu Xin fica furioso com seus erros e sua atitude em relação ao plágio ou cópia no trabalho. Lu Xin acaba demitindo Xiao Yu. Agora, durante a noite, Lu Xin, com ambos os colares e uma cerveja ou uísque, pode ser visto no telhado. Xiao Yu também é vista no telhado com uma garrafa de cerveja ou uísque, pensando que, após 2 anos nesta empresa, ela precisa ir embora agora. Lu Yan, um artista talentoso e trabalhador, está sentado em seu aconchegante escritório, cercado por seus esboços e pinturas. Ele está profundamente absorto em seu trabalho, esboçando Xiao Yu, uma mulher bonita e enigmática que capturou sua atenção. Enquanto a desenha, ele pensa em seu próximo encontro e se pergunta como ela será pessoalmente. Enquanto isso, Xiao Yu, sentindo-se perdida e sobrecarregada pelas dificuldades em sua vida, se refugiou no telhado para escapar de seus problemas por um tempo. Ela se senta ali, bebendo uma garrafa de vinho e olhando para a cidade abaixo, perdida em pensamentos. De repente, ela vê Lu Xin à distância e decide se aproximar dele. À medida que se aproxima, ela começa a gritar com ele, desabafando sua frustração e raiva. Ela lhe diz que não sofrerá mais por ele e que está se demitindo. Lu Xin, no entanto, a lembra que, na verdade, ele a havia demitido. Xiao Yu continua a expressar sua frustração, alegando que Lu Xin não é nada sem sua boa sorte. Ela o acusa de ter uma vida fácil e de não entender as lutas das pessoas comuns. Em resposta, Lu Xin segura firmemente a perna dela e a morde, dizendo-lhe que ele trabalha duro enquanto ela dorme. Ele explica que sacrificou tudo por sua arte e não tem amigos ou família em quem confiar. Nesse momento intenso e inesperado, Lu Xin cai nos braços de Xiao Yu
e eles compartilham um beijo apaixonado e romântico. Enquanto se abraçam, toda a raiva e frustração parecem desaparecer, substituídas por uma sensação de proximidade e compreensão por um breve momento. Parece que nada mais no mundo importa, exceto os dois. O dia seguinte começa, e no telhado do prédio, um zelador se depara com Olympiadas e Luchin dormindo abraçados. Completamente surpreso, o zelador tira uma foto deles e a envia para a equipe. Toda a empresa fica chocada ao ver. Dolly não consegue acreditar. Então ele verifica o escritório de Luchin e fica ainda mais surpreso. Ele imediatamente liga para Luchin. Luchin atende a ligação sem prestar atenção enquanto fala. Ele percebe que está no telhado com Olympiadas, então a afasta, e ela acorda em total desespero. Toda a equipe sobe ao telhado para vê-los e começa a filmar. Olympiadas não consegue suportar a vergonha. Ela tenta cometer suicídio, culpando sua má sorte. Vali tenta se aproximar dela, mas ela o avisa que pulará. Luchin a convence a não pular, mas a carrega à força para longe do topo. Mas vendo toda a equipe os observando, ele a joga no chão. O colar dela de alguma forma fica preso ao de Luchin, então ele o entrega a ela, sem ousar separá-lo. No escritório, enquanto eles andam, todos fofocam sobre eles. Então Luchin pergunta a ela se ela se lembra do que aconteceu da última vez. Olympiadas, vagamente, pensa em sentir falta dele, mas não o diz. Luchin se afasta dela para parar mais fofocas sobre eles na empresa. Lu Yan encontra Xiao Yu em um restaurante, mas ela teme Luchin, dizendo que ele pode criar problemas para ela se a encontrar com Yan. Yan, sendo um cara legal, a informa sobre o futuro promissor de sua empresa e não se importa mais com Luchin. Percebendo o provável comportamento dele, ela fica curiosa sobre o que ele acha atraente nela como funcionária. Ele responde que ela é entusiasmada, o que é o mais importante para um designer. Sua marca contrata designers sem conhecer seu potencial, mas ele o prevê neles. Olympiadas faz a pergunta mais esperada se ele desenhou o vestido Nick para sua mãe, mas ela recebe uma ligação de Maru para encontrá-la no restaurante de Bai. No entanto, a discussão sobre Nick é interrompida pela ligação, e Lu Yan a instrui a ler o material que ele enviará de volta ao escritório. Luchin, em sua fúria, repreende a todos por pequenos erros porque, desta vez, o jornalista destaca Lu Hen, o que o agita. Dolly o informa que ele escreveu um artigo imitando a empresa de Luchin. Luchin, frustrado, pede a Dolly para dizer a Xiao Yu para preparar chá para ele. Dolly, confuso, pergunta se ele já não a demitiu, mas ele nunca o faz. No restaurante de Bai, Olympiadas encontra Huru e pergunta sobre sua saída na noite anterior. Ela lhe diz que ficou bêbada, mas não se importa de ter sido tocada por ninguém. Além disso, ela lhe fala sobre sua demissão de Sheik. Huru fica surpresa que ela tenha sido demitida e recebe um convite de Lu Yan para sua empresa. Yong-Huru fica animada e pede a Bai para trazer algo especial, mas Olympiadas diz que não consegue acreditar como as coisas estão indo bem para ela. Huru prontamente consulta as previsões astrológicas e afirma que todos os eventos estão indo bem para ela. Isso nunca aconteceu antes. Enquanto isso, Lu Yan também aparece no restaurante para pegar algumas ferramentas que deixou no outro dia. Xiao Yu o agradece pela oferta de emprego. No entanto, ela parece confusa porque Luchin o encarregou de separar colares de corrente que são totalmente idênticos. Lu Yan, mais inteligentemente, separa a corrente dela porque ela tem algumas falhas. Observando seu comportamento cooperativo, Xiao Yu desenha TL em seu colar, indicando sua cooperação bem-sucedida. Em casa, Xiao Yu fala a Huru sobre Luchin, que conversa muito com ela, assim como Lu Yan, mas ela não se lembra. No entanto, ela está animada para se juntar a Yang e Lu Yan, o designer de Nick. No dia seguinte, vemos Luchin tentando ligar seu carro, mas ele desliga. Quando ele tenta pegar um táxi, um casal corre para o táxi e o dispensa. Inversamente, as coisas começam a funcionar a favor de Xiao Yu, como ter um táxi prontamente disponível e ganhar recompensas de cliente sortudo. Enquanto isso, a má sorte começa a atingir Luchin. Eles se encontram em Sheik, onde Luchin pergunta se ele conseguiu um novo emprego. Xiao Yu lhe fala sobre conseguir um emprego na Yong. Luchin a surpreende, dizendo que, até que ela aprovasse sua demissão, ela não tinha o direito de deixar sua empresa. Depois, Lu Yan pede a Xiao Yu para mostrar a parte antiga de sua empresa. Ele tem uma coleção de itens que adora, como uma bicicleta, um tear antigo e sua caixa de madeira artesanal. Xiao Yu o considera um rico e relevante.
o que Lu Yan interpreta como um elogio. Ele pergunta se ela gostaria de ver o escritório dela na empresa. Ela responde que Lu Xin não aceitou sua demissão, então será muito cedo para ela revisar seu escritório. De volta ao escritório de Lu Xin, Sarah Liu entra na sala e lhe diz que o desempenho de sua empresa está piorando porque os distribuidores se recusaram a fazer o pedido do próximo mês e constantemente exigem pagamentos atrasados. Ele responde que lidará com todas as negociações, mas ao ligar para um âncora para saber sobre a circulação de seu nome na mídia, seu telefone desliga. Isso o irrita e ele sai do escritório. Fora do prédio deles, ele vê Xiao Yu com Lu Yan e pergunta por que ela não está trabalhando na empresa. Xiao Yu responde que ela pediu demissão, mas Lu Xin não a aceitou. Então ele a comanda a ir trabalhar. Lu Yan acrescenta que ele está sendo muito autoritário e que é direito de um funcionário deixar qualquer empresa. Lu Xin não lhe dá ouvidos e sai. Xiao Yu não tem outra opção a não ser segui-lo. Em seu escritório, ela pede a Lu Xin para aceitar sua demissão. Ainda assim, Lu Xin a encarrega de encontrar os números de todos os designers, pois a empresa está com muitas notícias ruins circulando, então eles prepararão uma exposição. Ele também a adverte que, se ela não cumprir, deverá pagar uma compensação por sair sem o consentimento da empresa. Sarah Liu vai ao escritório do presidente para verificar se sua empresa tem um problema, e o convence a lidar com o trabalho ele mesmo. Embora o presidente acredite em Lu Xin, ele concorda em prosseguir com as coisas sozinho. De volta para casa, Xiao Yu coleta todos os números de telefone de designers, e Huru pergunta por que ele está fazendo o trabalho da exposição para Yang. Xiao Yu responde que Lu Xin quer que ele organize a exposição e não a está deixando se demitir. Huru suspeita que Lu Xin possa ter uma queda por ela, então Xiao Yu fica irritada e a manda ir embora. Logo depois, ela recebe uma ligação de um jornalista do Celebrity Weekly, que lhe diz que Lu Xin mandou matar pessoas e que, se ele não quiser que seu segredo seja exposto, ele deve encontrá-lo hoje no restaurante Off-Road. Xiao Yu não consegue acreditar e informa Lu Xin sobre isso. Ele se machucaria se fizesse isso, mas desligou a ligação. No restaurante, Lu Xin encontra o jornalista, que lhe diz que obteve a prova de assassinato em um acidente de carro há 10 anos, no qual ele esteve envolvido. Ele exige 500 mil para manter esse segredo. Lu Xin o ameaça dizendo que, se seu artigo não for verificado pela polícia e for publicado, sua família sentirá muito a falta dele. No dia seguinte, Xiao Yu vai ao escritório dele, surpreendendo-o com fotos, vídeos e gravações secretas que ela fez do jornalista chantageando Lu Xin. Lu Xin a agradece, e ela se gaba, respondendo com seus cumprimentos. Após revisar o relatório da exposição, ele aponta alguns pontos cruciais que ela perdeu. Ele também lhe diz que ela se concentra demais em suas habilidades naturais e não induz novas habilidades nas quais precisa se concentrar. Xiao Yu fica impressionada ao ouvi-lo. Ele a motiva por um tempo, já que ele nunca fala com frequência. Lu Xin a manda fugir porque não quer passar mais tempo com perdedores. Enquanto isso, Dolly chega ao escritório dele com documentos de publicidade para a exposição. Ele diz que em pouco tempo eles não conseguirão contatar grandes modelos. Incluindo Lui Chen, Lu Xin pergunta a Dolly se o rapaz não é ladrão. Dolly responde que ele é ladrão, mas é a única pessoa que pode organizar uma exposição rapidamente. Então, ele visita imediatamente a exposição para ver seus designs. Lu Yan também aparece na exposição de Xiao Yu. Surpresa com a presença dele, Lu Yan pergunta sobre sua chegada. Ele lhe diz que também é uma das celebridades que pode fazer a exposição de Lu Xin ter sucesso, então ele não ficará bravo com ele. Enquanto isso, o jornalista continua chantageando Lu Xin para vazar a notícia, o que o enfurece significativamente. Na exposição, Sarah Liu pergunta a Xiao Yu sobre o desenvolvimento da entrevista de Lu Ren. Lu Yan concorda com uma entrevista na qual Sarah Liu disse que Lu Xin é muito orgulhoso para se reconciliar e nunca aceita suas falhas. Ela dá a Xiao Yu o número do contrato da esposa de Sarah Lu Ren, que é sua colega, e diz a ela para tentar convencer Lu Yan através de sua esposa. Quando Xiao Yu liga para ela e fala sobre a entrevista de Sheikh, ela também se recusa a ajudá-la, pois Lu Yan nunca poderá dar uma entrevista à empresa dela. Xiao Yu se sente fatigada e tenta comer alguns doces. No entanto, Liu Chen se aproxima dela e a convida para revisar seu discurso para Liu Xin em seu quarto, mas ele se transforma em um louco enigmático e começa a assediá-la fisicamente. Xiao Yu, já cansada,
não consegue resistir a ele e inconscientemente cai no sofá. Chen não sabe o que aconteceu com ela, e de repente Luxin entra no quarto. Ele empurra Chen para longe e o repreende pelo que ele fez a ela. Chen lhe diz que ela de repente ficou inconsciente e foge. Luxin percebe que ela tem baixo nível de açúcar no sangue, então ele lhe dá um doce. Quando Dolly entra no quarto deles, ele recua, pensando que eles estão se divertindo, mas Luxin grita para ele voltar e lhe entregar doces para alimentá-la. Quando ele sai, o telefone de Xiaoyu recebe uma ligação de Lu Ren. Dolly atende a ligação e o informa sobre a inconsciência de Xiaoyu na sala VIP. Quando Xiaoyu recobra a consciência, ela vê Lu Yan com ela, com medicação adequada para o baixo nível de açúcar no sangue. Lu Yan lhe diz que ela ficou inconsciente durante toda a exposição. Lu Yan se oferece para levá-la para casa, mas ela o rejeita porque ele não pode ir bem. Afinal, ele está bêbado, então ele a deixa dirigir o carro dele para ir à casa dela. Quando ela senta no carro, Xiaoyu lhe diz que passou no teste de direção, mas não dirige há um tempo, embora esteja confiante para ir. Por outro lado, azar após azar continua atingindo Luxin. Ele fica irritado por Dolly ter deixado Xiaoyu com Lu Yan. Depois, ele fica sabendo das notícias que o mencionam no assassinato não resolvido de uma pessoa e ferindo várias em um acidente de carro. Um flashback de memórias do acidente lhe vem à mente, no qual vemos a mãe dele dirigindo um carro e sendo atingida por um caminhão. Ele sofre várias lesões, mas a mãe dele falece nesse acidente. Luxin fica completamente perdido e congela no chão. Xiaoyu e Lu Yan também ouvem as notícias. De repente, ela atravessa a rua, mas diminui a velocidade, e um carro quase a atinge, então ela tenta evitá-lo e atinge Luxin, que está atravessando a rua naquele instante. Luxin desaba no chão e desmaia. Xiaoyu e Lu Yan ficam surpresos ao perceber que Luxin teve um acidente com eles. Ela corre em sua direção e tenta levantá-lo, mas as costas de Luxin estão sangrando muito, e ele fica gravemente ferido. Xiaoyu começa a tremer ao ver o pescoço de Luxin sangrando. A ambulância chega e ele é internado no hospital. Depois de um tempo, uma enfermeira se aproxima para que Xiaoyu preencha os formulários do hospital, pois o paciente está sendo cuidado. Xiaoyu concorda relutantemente. Por outro lado, vemos Wenxi reunindo os jornalistas no hospital. Ela tenta comover as pessoas, fingindo preocupação por Luxin. Quando questionada sobre Xiaoyu ter atingido Luxin, ela responde que Luxin decidirá quando estiver recuperado. Xiaoyu a interrompe e adverte a mídia para ir embora, pois Luxin ainda está na sala de emergência. Depois, ela se desculpa com Wenxi e oferece-lhe a oportunidade de arcar com as consequências e a compensação. Wenxi a repreende por ser pobre e sugere que ela evite contato com Luxin dali em diante. Surpreendentemente, ela não espera no hospital e pede a Xiaoyu que entregue a sopa de frango a Luxin, mencionando seu nome. Assim, Xiaoyu precisa assumir a responsabilidade de cuidar de Luxin. Um médico informa a ela que a condição de Luxin é relativamente estável. Ele tem uma lesão no pé e no pescoço, da qual se recuperará em breve. Quando Luxin recobra a consciência e se lembra de seu acidente e de Xiaoyu, que o atingiu, ele mal consegue mover um membro. Enquanto isso, Xiaoyu, com bastante comida, chega ao quarto dele. Ela está animada porque Luxin finalmente acordou. Luxin a manda calar a boca e imita o som de seus passos. Xiaoyu pergunta quem cuidará dela se ele quiser que ela vá embora. Nosso orgulhoso protagonista, alheio a seus ferimentos, grita para ela ir embora, pois ela o agita. Mas logo depois, ele quer beber água, mas está desamparado. De volta ao escritório do presidente da Shake, Sarah Lu está tendo dificuldades em seu trabalho como editora-chefe da empresa e está preocupada com a queda nas vendas de sua revista. O presidente da empresa está jogando golfe enquanto a ouve. Ele lhe diz que é hora de ver como ela aumenta as vendas em um mês, para que ele possa lhe dar bônus. Ele continua ocupado jogando golfe. Então Sarah Lu sai do escritório dele agitada. Xiaoyu se sente triste por ter causado tantos problemas e não sabe se Luxin comeu alguma coisa. Ela decide cuidar dele até sua recuperação. Por outro lado, Luxin se pergunta por que começou a se sentir sozinho depois de ser internado no hospital. Ele acredita que o que ele sempre teme certamente acontecerá em sua vida. Dolly informa que, em sua ausência, Sarah Lu dirige a empresa temporariamente. Ele também grita com ele que suas ações atingiram o limite mínimo. Ele pergunta a Luxin se Xiaoyu é responsável por todas as despesas. Então por que ele está sozinho arcando com isso?
Lu Xin responde que ela não pode arcar com todas as despesas, ao que Dolly, surpreso com sua gentileza, o acaricia na perna. Lu Xin, com muita dor, o atinge com uma revista e o manda embora. Enquanto isso, uma enfermeira chega para trocar seu medicamento e diz a Lu Xin para pagar todas as dívidas dentro de 3 dias. Ao perceber as despesas, Lu Xin pede a Dolly para transferi-lo para um hospital geral. De volta à empresa, Dolly a informa sobre a respeitosa condição de Lu Xin. Enquanto isso, Sarah Liu passa por eles. Ela fala com toda a equipe e a repreende por atrasar a filmagem em 1 hora. Ela acrescenta que eles precisam entender o valor de seus clientes e não ofendê-los por pouco. Então ela vai para a cabine de Xiao Yu e pergunta sobre a entrevista de Liu Han. Ela diz que Lu Xin a impediu de fazê-la. Sarah Liu fica sobrecarregada e explode em frustração, dizendo que eles querem todos os pontos de nível superior em sua revista para vendas. Mas Xiao Yu está preocupada com a transferência de Lu Xin para o hospital. Lu Yan espera por Xiao Yu fora da empresa, porque ele pensa que também esteve envolvido em um acidente. A polícia de trânsito os liberou porque Lu Xin está recebendo tratamento. Lu Yan acompanha Xiao Yu ao hospital onde Lu Xin está sendo tratado. Lu Xin está furioso e quer que Dolly responda o mais rápido possível. Ele pede flores e comida. Xiao Yu tenta acalmá-lo, dizendo que bons e maus momentos vêm na vida, então ele deve ser paciente. Lu Yan se aproxima dele e lhe dá seu cartão de crédito para todas as compensações. Lu Xin se sente diminuído diante dele, então ele joga o cartão na caixa de frutas e grita com raiva. Eles estão prestes a brigar, mas Xiao Yu se interpõe e acalma Lu Yan. Lu Xin fica agitado com o comportamento desagradecido de Xiao Yu e pede ajuda a Xiao Yu. Ele sugere que ela fique longe de Lu Xin. Xiao Yu pede a ele para convencer Lu Yan a fazer uma entrevista com Sheik. Ele resolve o problema dela, ajudando-a a convencer Lu Yan em sua escola. Quando ela retorna ao quarto de Lu Xin, ela lhe diz que Lu Yan veio para pedir desculpas, mas Lu Xin ainda quer ser transferido imediatamente. De alguma forma, Xiao Yu convence Lu Xin de que ela cuidará de sua medicação. Então, ele não precisa mudar de hospital. Então, ela prepara comida para ele no dia seguinte em casa. Percebendo o cenário, Huru insinua a mudança de sorte entre Xiao Yu e Lu Xin. No entanto, ela ainda a considera azarada. Quando Lu Xin come a comida dela, não tem um bom gosto para ele. Mas os dias se passaram assim, e Lu Xin se recuperou lentamente. Depois, vemos uma exibição hilária de momentos em que Lu Xin enfrenta má sorte, pegando palitos ruins e escorregando na piscina. Ao contrário de Xiao Yu, a sorte está indo bem. Depois de cair na piscina, Lu Xin novamente é internado no hospital. Ainda assim, Xiao Yu o acompanha desta vez, pois seu pé esquerdo também se machuca. Os dois continuam brigando porque as coisas começam a piorar quando se encontram. Lu Xin tem dias muito ruins, enquanto Xiao Yu também está perturbada em confortar dias ruins. Por outro lado, vemos Lu Yan esperando por ela no escritório. Informa que ela foi hospitalizada, então ele lhe entrega um pacote para dar a ela. Enquanto isso, vemos os dois sentados novamente depois de terem um combate verbal. Lu Yan liga para ela, então ela sai do quarto para atender. Lu Yan a assusta vindo por trás dela. Lu Xin chega à porta e começa a espiar pela janela. Lu Yan lhe diz que pode buscá-la para a entrevista de Lu Han, mas ela o impede, e Lu Xin fica irritado ao vê-la. Além disso, para evitar Lu Yan, ela agiu como se tivesse uma dor súbita no peito e de alguma forma o convenceu de que precisava cuidar da pessoa no quarto ao lado, para onde ela poderia ir agora. De volta ao quarto, ela perguntou a Liu Han, que está lá apenas para ajudá-la, porque ele se irrita com ele. Lu Xin representa que ela é quem assumiu a responsabilidade de cuidar dele, então ela não pode deixar ninguém. Além disso, a má sorte dela condenou a vida de Lu Xin, então ele continua bravo com ela. Xiao Yu se dirige à escola no dia seguinte para entrevistar o professor Liu Han. Infelizmente, ela descobre que ele não estará disponível devido a uma reunião à qual precisa comparecer. Liu Yan, que a acompanhava, sente pena de Xiao Yu e lamenta que não puderam entrevistar o professor. Após um longo e exaustivo dia, Xiao Yu retorna para casa e encontra Hu. Hu lhe diz que ela descobriu como a sorte funciona. Segundo ela, se uma pessoa tem sorte, a outra deve ter azar. Ela dá o exemplo de Lu Xin e Xiao Yu, afirmando que ela não se machucou quando Xiao Yu caiu no chão. Ainda assim, Lu Xin escorregou na piscina e se machucou. Xiao Yu expressa seu desejo de entrevistar o professor Liu Yan e sua decepção por não terem conseguido. No entanto,
Huru a garante que sua sorte foi transferida para Lu Xin, que tem tido azar. Ela então provoca Xiao Yu sobre seu beijo acidental com Lu Xin, que ela deu quando estava bêbada. Xiao Yu fica um pouco envergonhada, mas admite que se sentiu sortuda. Depois do beijo, Huru então diz a Xiao Yu que Lu Xin tem sido muito solidário com ela e que ela deveria retribuir sua gentileza. Ela sugere que Xiao Yu poderia ajudá-lo a sair de sua má sorte beijando-o novamente. Xiao Yu concorda, sentindo que deve muito a Lu Xin por seu apoio e decide prosseguir. Felizmente, Lu Yan liga para Xiao Yu e a informa que o professor Lu Yan participará de uma exposição internacional de moda, dando a ela outra chance de entrevistá-lo. Xiao Yu se sente aliviada e animada com a oportunidade de entrevistar o professor. Xiao Yu corre diretamente para o quarto de hospital de Lu Xin para contar-lhe sobre o beijo que compartilharam e como as coisas têm sido difíceis para ele desde então. No entanto, Lu Xin não acredita nela e a força a sair do quarto. Apesar disso, Xiao Yu continua a persuadi-lo, apontando suas atuais circunstâncias, como a queda da revista, sua súbita fama na indústria do design e uma oferta de emprego da Yong. Em uma tentativa de desfazer a maldição de má sorte que parece estar assombrando Lu Xin, Xiao Yu tenta beijá-lo através do vidro, mas de repente ela cai no chão. A enfermeira diagnostica como um possível espasmo hipoalergênico e ela recebe uma infusão de glicose para ajudá-la a se recuperar. Quando Xiao Yu acorda, Lu Xin lhe dá doces para manter seu açúcar no sangue. Xiao Yu se lembra do dia em que comeu esse doce, mas percebe agora que foi Lu Xin quem o deu a ela. Lu Xin lhe diz para ficar em silêncio e ir embora se ela se sentir bem. Mas Xiao Yu insiste em ficar, pois quer discutir como podem melhorar a vida de Lu Xin. Ela aponta para os lábios dele e diz que um beijo resolverá todos os problemas deles, mas Lu Xin fica irritado por ser chamado de amaldiçoado por ela repetidamente. Ele lhe diz para parar de amaldiçoá-lo e se sente cansado. No entanto, o medicamento de Xiao Yu ainda não acabou, então ela devolve os doces para tomar como refeição.